Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá amigos, sou o professor Benedito Neri, mais uma vez apresentando o programa Equipe em Casa, programa que leva a educação para todos os segmentos da sociedade. E no primeiro módulo de hoje, uma aula sempre interessante com a professora Catarina. Olá, crianças, tudo bem? Quanto tempo? Aqui estou eu novamente, a tia Catarina, para passar conhecimento para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e muito importante, sobre a água. Imagino que já deve ter passado aí na sua mente várias situações envolvendo a água, né? Você tomando água, você tomando banho. Mas será que a água está relacionada apenas a isso? Eu acho que não. Então, se você está curioso aí para descobrir o que eu vou falar sobre a água, continue acompanhando essa aula. Vamos lá! Bom, a água ela é muito importante e eu vou falar para vocês hoje por quê. Bom, a água está relacionada a muitas coisas, né? Beber água, a higiene, tomar banho, lavar as mãos, lavar o rosto. Também está relacionado ao nosso organismo, à nossa saúde, a hidratar. Também está relacionado à questão da preservação, pois a água está por toda parte, certo? Então, está relacionado a nós, seres humanos, e também ao meio ambiente. Então, vamos lá. O nosso planeta Terra, a maior parte dele é composta por água. Vamos observar um esquema, uma imagem. Muito bem. O nosso corpo também é composto por água. Então aí já dá para ter uma noção do quanto a água é importante. Está relacionado a tantas coisas que envolvem a gente e o espaço que a gente vive. Então agora eu vou listar aqui junto com vocês a importância da água, começando por alguns itens. Primeiro, a água é importante para a regulação da temperatura do nosso corpo. Também é importante na regulação da temperatura do ambiente. Então a quantidade de água que está no ambiente vai influenciar na temperatura. A água também é importante para o transporte de substâncias no nosso corpo. Ela também é responsável e está presente em várias reações químicas que acontecem dentro da gente, ou seja, no nosso metabolismo. A água também é um excelente solvente universal, porque ela é capaz de dissolver diversas substâncias. Por exemplo, se você pegar um recipiente com água e colocar um pouquinho de sal, você vai perceber que ele vai ser dissolvido, certo? Muito bem. Outra importância da água. Através dela, a gente vai eliminar substâncias tóxicas do nosso corpo, já que a urina é composta 90% de água. Também a água vai proteger algumas partes do nosso corpo, como por exemplo, os olhos, já que as lágrimas são compostas de água e elas vão lubrificar aqui essa região dos nossos olhos para que não tenha atrito e secura, certo? Muito bem. Agora já deu para compreender um pouquinho a importância da água para a gente e para o ambiente. E uma informação importante que eu gostaria de passar para vocês. A quantidade de água que tem dentro de um ser vivo vai depender da sua espécie, da idade e da atividade metabólica. Por exemplo, uma água viva. Dentro de um corpo de uma água viva, tem uma porcentagem maior de água do que no corpo de um ser humano. Então aí a gente já vê a diferença, né? Então a quantidade de água depende da espécie e em relação a nós seres humanos. Quanto menores, ou seja, quando somos crianças, a porcentagem de água é bem maior se a gente for comparar agora, sendo adulto ou idoso, certo? Muito bem. Agora, vamos conhecer algumas propriedades da água, porque se a gente sabe que ela é importante, agora vamos compreender como ela consegue ser importante, o que a água tem que faz ela ser tão eficaz e tão boa no nosso dia a dia. Vamos lá? Propriedades da água.
Bom, eu vou listar algumas aqui e passar alguns exemplos para vocês compreenderem legal. Primeiro, vou citar coesão e adesão. A coesão, ela traz a ideia de união, ou seja, as moléculas de água andam sempre unidas. Já a adesão tem a ideia de aderir, ou seja, a água ela tem facilidade para aderir, ou seja, para se agarrar em substâncias ou ambiente. Em relação à coesão, eu posso citar como exemplo a tensão superficial, ou seja, as moléculas elas vão se agarrar, vão se atrair, se unir e ali elas vão criar um pequeno filme de água, é como se fosse ali um tapete bem fininho e esse tapete vai ser capaz de suportar alguns seres vivos bem leves, como por exemplo um inseto, um mosquito. Observe a imagem. Então a água ela consegue criar ali uma tensão superficial, ela consegue criar um filme de água ao qual seres vivos que têm um peso bem leve conseguem ficar em cima como se eles estivessem ali flutuando, certo? Muito bem. Outras propriedades da água são a densidade, o calor específico, o calor latente, elas estão mais relacionadas à questão da temperatura, mas isso a gente vai estar vendo mais adiante. Mas tem uma que eu preciso falar um pouquinho mais com vocês, que é o solvente universal. A água é um solvente universal e essa é uma das propriedades muito importantes da água. Por quê? Porque a água, sendo um solvente universal, ela é capaz de dissolver muitas substâncias. Então, quando a gente ingere água, a gente vai conseguir absorver aquelas substâncias que estão ali, como, por exemplo, sais minerais, magnésio, cálcio, e também a água é capaz de dissolver outros líquidos e também gases. É por isso que os animais conseguem viver embaixo da água, porque a água dissolve o oxigênio e os peixes vão ali ingerir debaixo do mar. Certo? Muito bem, então olha só como a água é muito importante e olha só que legal, são muitas propriedades específicas que fazem com que a água traga tantos benefícios para nós, seres humanos, e também para o ambiente, certo? Mas olha, não acaba aqui não, viu? Ainda tem muita coisa legal para a gente aprender sobre a água. Tem o ciclo e outras propriedades específicas que a gente vai estar vendo mais adiante. Eu espero que você tenha compreendido a importância da água e suas propriedades. Não esqueça, economize água, vamos preservar e hidrate-se, viu? Tá muito calor aqui no estado. Beijinhos, tchau, tchau. Enfim, no nosso corpo, no nosso planeta, parece que tudo é água. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas abertas. E nesse segundo bloco, matemática com o professor Jairo. Olá, tudo bem? Eu sou Jairo, professor de matemática. Vim trazer hoje um assunto para vocês que, ao mesmo tempo, é um assunto muito rico, também é um assunto muito simples. O assunto que trago hoje em questão é o assunto de triângulos. Vamos entender as principais características presentes num triângulo. Para dar início, vamos aqui entender como se origina a definição de triângulo. Então, por definição, o triângulo ele é um polígono formado por 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Se nós relermos essa definição, nós vamos entender então aqui no caso seguinte: por o triângulo ser um polígono, logo nós entendemos que ele é uma figura feita simplesmente por linhas retas e linhas fechadas, ou seja, todas as suas pontas estão conectadas com outras retas. Então, lendo agora de uma forma assim, com mais propriedade, nós entendemos assim que o triângulo é uma figura simplesmente feita por linhas retas fechadas que tem 3 vértices, 3 ângulos e 3 lados. Bora entender melhor esses elementos. Nós temos aqui um triângulo, vamos colocar uma nomenclatura no triângulo, ou seja,
vamos dar letrinhas, ou seja, nomes que são essas letrinhas. Aqui nós temos, ó, o A, o B e o C. O A, o B e o C, eles são os vértices do triângulo, ou seja, os vértices são os encontros das retas. Então aqui nós temos, ó, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Se a gente liga esses vértices, se a gente conecta esses vértices, nós temos aí então, no caso, os lados. Como são lados e eles estão expostos aqui em linhas retas, nós podemos marcar aqui, ó, em cima desses vértices aqui, ó, é uma reta. Por exemplo, sai do A e vai para o B, é uma linha reta? Então uma reta aqui em cima. Sai do B e vai para o C, é uma linha reta? Uma reta aqui em cima. Sai do C e vai para o A, é uma linha reta, marca uma linha reta aqui em cima. Então assim nós temos aqui os lados. Logo em seguida, nós temos aqui, ó, os ângulos internos. Os ângulos internos nada mais são do que as aberturas de retas quando essas estão conectadas em algum ponto. Então, essa abertura que faz aí tem uma abertura que é em ângulos, que é nossos ângulos internos aí, que pode ser tanto representado por letras minúsculas como letras gregas. Aqui nós representamos por letras gregas. E se a gente alongar esses lados aqui, nós teremos então os ângulos externos, que são aqueles ângulos que ficam fora do nosso triângulo aqui, ó. Que nós temos aqui, ó, o E, o F e o J. Esses são nossos ângulos externos. Esses elementos aqui são todos os elementos que compõem um triângulo. Bora entender com mais riqueza agora esses elementos, a aplicação desses elementos, ó. Antes disso, bora entender uma coisa aqui. A condição de existência. Para que um triângulo possa existir, a soma de dois dos seus lados deve ser maior que o terceiro lado. Como nós sabemos, um triângulo possui três lados. Então, se nós pegarmos qualquer um desses dois lados e fizermos a soma dele, essa soma sempre terá que ser maior que o terceiro lado. É muito conveniente a gente sempre pegar os menores lados, para ver se a soma desses dois menores lados é maior que o terceiro. Bora pegar aqui, ó, um exemplo. Ó. Fizemos uma atividade aqui, um exemplo simples, para vocês possam entender melhor. Ó. Exemplo. É possível construir um triângulo tendo os seus lados de medidas de 3 centímetros, 4 centímetros e 7 centímetros? Bora ver. Como eu disse para vocês, não é que seja uma regra, é só que fica mais conveniente nós pegarmos os menores lados. No caso aqui, nós temos o 3 e o 4. Eles são menores que 7. Então, bora fazer uma soma. Ó. 3 mais 4 deu 7. Então, nós entendemos que esse triângulo aí, ele não existe. Para ficar mais fácil isso, bora fazer o desenho. Ó. Nós podemos ver que o lado 4 e o lado 3, eles não estão se conectando. Logo, se a gente voltar para aquela nossa definição lá no início sobre triângulos, nós lembramos que o triângulo ele é um polígono. Por ele ser um polígono, ele tem que ter uma figura fechada. E como essa figura aqui não está fechada, ela não se conecta. Mesmo que você diga, mas eu posso baixar um pouquinho o lado 3, ou então baixar um pouquinho o lado 4, até se conectarem, nós veremos que eles não irão se conectar. Eles vão se conectar exatamente em cima do 7. E isso não forma um polígono, isso não forma ângulos, isso não forma lados. Isso vira só uma reta sobre outras retas. Então, essa condição de existência aqui do triângulo, ela é muito útil para a gente conseguir ver se já ele existe ou não. Já que nós trabalhamos agora com os lados do triângulo, bora trabalhar um pouquinho agora com os ângulos. Ó. Nós temos aqui um triângulo, tá? Da mesma forma que nós vimos, com os seus ângulos internos e com os seus ângulos externos. Nós entendemos então o seguinte, se nós recortarmos esses ângulos internos aí e colarmos eles, nós vemos aqui que a união desses ângulos forma um ângulo de 180 graus. Então, nós podemos entender o seguinte aqui, que definimos assim, ó, a soma interna de um triângulo, ou seja, a soma interna dos ângulos de um triângulo, sempre vai valer aí 180 graus. Ou seja, essas letrinhas gregas aí, o alfa, o beta e o gama aí, sempre vai valer aí 180. Beleza? Então, nós também entendemos o caso seguinte, ó, que se eu pegar um ângulo interno junto com o ângulo externo, ele também vai formar 180 graus. Vocês podem notar aí que a figura é a mesma, ó, do ângulo interno com o ângulo externo. Então, ó, logo nós fazemos a seguinte afirmação, ó, a soma de um ângulo interno
com um ângulo externo adjacente, ou seja, conectado a ele, sempre vai resultar em 180 graus. Então aqui, ó, nós entendemos o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e a soma do ângulo externo, juntamente com o seu ângulo interno conectado, também dá 180. Se os dois dão o mesmo resultado, então nós podemos dizer que o ângulo interno e o ângulo externo, um conectado ao outro, são a mesma coisa. Por exemplo, ó, se e essa letrinha grega aí são 180 graus, e os três ângulos internos 180 graus, então a gente pode colocar a soma dos três ângulos internos mais esse Ezinho. A gente pode ver que tem uma letrinha grega que está se repetindo dos dois lados da igualdade. É mais ou menos como se fosse um cabo de força. Imagine o seguinte, se tem uma pessoa muito forte puxando daqui, tem outra pessoa muito forte puxando aqui, e os dois têm a mesma força, o cabo de força ninguém vai ganhar, fica empate. Então a gente pode eliminar esse ângulo aqui, essa letra grega, ó, eliminamos. Então o que nós podemos ter daqui? Nós entendemos daqui o seguinte, que aquele ângulo externo, ele é igual ao somatório, ou seja, é igual à soma dos ângulos internos que não estão conectados a ele. E é exatamente isso aqui, ó. É essa aplicação que nós colocamos, ó. O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacente a ele, não conectado a ele. Essas três propriedades que nós temos aqui, elas são muito úteis para a gente na hora que nós vamos querer resolver alguma propriedade ou então resolver alguma questão. Para ficar mais tranquilo isso, para mostrar bem melhor isso aí, vou mostrar aqui algumas atividades que a gente pode facilmente resolver com essas propriedades aqui, ó. Nós trouxemos aqui para vocês quatro triângulos, tá? Um para cada um. Bora resolver aí só usando aquelas propriedades que nós acabamos de ver. Bora começar com a letrinha A aí, ó. Na letrinha A, nós temos o seguinte, ó. Nós temos 50, 90 e um ângulo aí que nós desconhecemos. Na matemática, quando a gente desconhece algum valor, nós podemos representar esse valor com uma letrinha. Aqui no caso a gente representou por A. Nós podemos ver que tanto o 50 quanto o 90 quanto o A, eles são ângulos internos aí. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou dizer que 50 graus mais 90 graus mais esse A é igual a 180. Por quê? Porque eu estou lembrando lá daquela ideia que a soma dos ângulos internos sempre é igual a 180. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 50 mais 90 eu sei que dá 140. Mais A, que é igual a 180. Isso aqui passa a ser uma equaçãozinha bem tranquila. O nosso principal objetivo é isolar esse valor de A. Então, esse valor de 140 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Ó. Então, o meu valor de A ele vai ficar igual a 180 menos 140. Tá? 180 menos 140, achei meu valor de A. Ó. A é igual a 40. Então, ó, o meu valor de A aqui é igual a 40 graus. Nota aqui que isso aqui é muito útil porque a gente está usando aquela propriedade. A outra ideia que a gente podia fazer, por exemplo, se a pessoa estiver muito acostumada com cálculo, a pessoa pode fazer o seguinte, ó, 50 mais 90, 140. Para 180, que é o ângulo total, falta 40. Então, nem precisava de cálculo. Mas é bom a gente expressar o cálculo para a pessoa ver os passos a passo. Na letra B, pode parecer um cálculo mais difícil, mas na verdade não é. É bem tranquilo. Ó, a gente está vendo aqui esse 4x mais 22, que está fora do triângulo aqui. Nós estamos vendo aqui esse 2x mais 8, esse 3x menos 18, que está dentro do triângulo. O que nós fazemos aqui? Nós fazemos aqui o seguinte, ó, esse 4x menos 22, ele é um ângulo que ele não encosta aqui nesses dois ângulos de dentro, ou seja, ele não é adjacente a esses ângulos de dentro. Então, nós dizemos aqui, ó, que esse 4x mais 22, mais 22, ele vai ser igual ao somatório desses ângulos aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, 2x mais 8 mais 3x menos 18. Legal. Como nós procedemos a partir daqui, ó? Bora lá. Bora fazer aqui aos passos, ó, aos poucos, ó. 4x mais 22 é igual, ó. Eu vou reunir aqui letra com letra e número com número, ó. Vou fazer bem devagar, ó.
2x mais 3x, ó, reunir letra com letra, vou reunir número com número agora, ó, mais 8 menos 18. Legal. Vou repetir de novo aqui, tá? Só para deixar bem facinho. Quem tiver também alguma dúvida, pode também deixar aqui nos comentários. Ó, 2x mais 3x, 5x. Perfeito, ó. Sinais diferentes, eu subtraio aí e preservo o sinal do maior módulo, ó. 8 menos 18, menos 10. Legal. Tranquilo. Agora, de um lado da igualdade, eu tenho 4x mais 22. E do outro lado da igualdade, eu tenho aqui, ó, 5x menos 10. Eu tenho que reunir letra com o número de um lado e só letra do outro. Para o cálculo ficar mais fácil, é conveniente eu trazer esse 4x perto do 5x. Por quê? Porque o 5x é maior. Não que a gente não pudesse trazer o 5x para perto do 4, mas que assim evita mais cálculos, ó. Então, vou repetir aqui o 22. Esse 10 que está negativo, ele vai pular essa igualdade, ele vai trocar de sinal. Logo, ele vai ficar positivo. Tá? Igual. Esse 5x vai continuar aqui. E esse 4x que está positivo, ele vem negativo. Ó. Ó, 22 mais 10 dá 32. 5 menos 4 dá x. Ó. Então, esse valor de x aqui, ele é um valor de x que ele é igual a 32. Se vocês por acaso ficarem com dúvida, poxa, eu achei o valor de x, mas não achei o ângulo. Basta vocês substituírem aqui 4 vezes 32 e achar o seu valor. Tá? Se vocês querem encontrar esse ângulo aí, basta vocês substituírem. Ó. Bora aqui substituir, bora provar que a gente está certo. Ó. Porque o legal da matemática é fazer essa prova. Ó. Então, ó, aqui no ângulo de fora eu tenho 4x mais 22. Então, eu vou repetir aqui, ó, 4x mais 22. Eu sei que esse x aqui é 32, que foi o valor que eu encontrei, ó. Então, fica 4 vezes 32 mais 22, ó. 4 vezes 32, 32 mais 32 dá 64. 64 mais 64 dá 128. Então, ó, 128 mais 22, ó. 28 mais 2 dá 30, com 20 dá 150. Legal? Então, nós temos aqui, ó, o ângulo externo 150. Bora achar o ângulo interno, ó. O ângulo interno aqui é 2x mais 8, ó. 2x mais 8, ó. Eu sei que x é 32, então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 32 mais 8, ó. 2 vezes 32, 64. 64 mais 8 dá 64 mais 8, 72. Perfeito, ó, 72. Legal. Bora achar agora aqui o último ângulo aqui, ó. Só para finalizar. Ó, aqui eu tenho 3x menos 18. Como disse, o x é 32, ó. Então fica 3 vezes 32 menos 18. Ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. 96 menos 18. 96 menos 18 dá 78. Legal. Então, ó, nós encontramos que o ângulo externo aqui, ó, é 150 graus. Nós encontramos que o ângulo interno aqui é 72 graus. E nós encontramos que o outro ângulo interno é 78 graus. Ó, se eu fizer aqui a soma, ó, 72 mais 78, 150. Isso prova que todas as afirmações que nós fizemos estão totalmente corretas. E com isso, a gente consegue pôr em prática todas essas ideias que nós tivermos aqui, todas essas propriedades que nós tivemos aqui, demonstrando quão fácil é aplicar elas numa questão de qualquer tipo que vocês possam enfrentar aí. Muito obrigado por ter assistido a minha aula, eu agradeço. Qualquer dúvida ou então qualquer sugestão de novas aulas, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que nós teremos o prazer de ler todas as suas sugestões ou críticas. E é isso. Pessoal, o Colégio Equipe agradece e na próxima semana também nos vemos aqui. Até mais. Se você prestar atenção, triângulos estão em toda parte, na natureza, na matemática, nas suas provas. Não sai daí, Equipe em Casa volta já.
No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. E no terceiro bloco, História do Brasil com o professor Danilo. Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando mais uma vez com vocês é o professor Danilo Mendes, professor de História do Colégio Equipe Macapá. E hoje, novamente, estamos trabalhando a área de Ciências Humanas, componente curricular de História, onde nós vamos trabalhar hoje sobre o Segundo Reinado. Este período da história que é extremamente importante para nós, em que vai aí de 1840 a 1889, até a então conhecida Proclamação da República. Então vamos para a nossa aula de hoje, onde nós teremos muitas informações para a gente trabalhar aqui sobre o Segundo Reinado, para você estudante, para você que está em casa, para você que está se preparando para o Enem, que está aí na porta. O Segundo Reinado, meus alunos, corresponde ao período de 23 de julho de 1840 até o dia 15 de novembro de 1889, quando o Brasil esteve sob o reinado do então D. Pedro II, né, que viveu entre 1825 e 1891, certo? Que é esta figura que vocês estão vendo aí, este grande imperador que nós tivemos no período imperial, e que inclusive agora está fazendo as cenas, não é, na novela das 6, para você que está acompanhando, para você que gosta de uma boa novela. Então, nós vamos entender aqui o contexto histórico do Segundo Reinado, onde nós temos o início com o golpe da maioridade. Este golpe da maioridade, ele está no contexto em que nós temos a antecipação da chegada de D. Pedro II ao poder. Pela Constituição, ele ainda não tinha idade para assumir o poder. Então, o que ocorre? Cria-se o chamado Clube da Maioridade, que modifica a Constituição de 1824 e antecipa a chegada de D. Pedro II ao poder. Isso muito em decorrência de uma instabilidade política naquele momento, em que muitos políticos consideravam que havia a necessidade de uma unificação, de uma centralização do poder naquele momento. Isso porque nós tínhamos passado por várias revoltas, como as revoltas regenciais, que foi um momento muito conturbado na história do Brasil. Então, o poder moderador, nesse momento, ele foi suspenso durante o período regencial. Esse poder moderador, que havia sido estabelecido pela Constituição de 1824, ele dava poderes ao imperador. Além disso, nós tínhamos a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. E um quarto poder, que era este moderador, que eu acabo de falar para vocês. Então, nós temos que entender que, neste contexto do século XIX, ele é caracterizado pelo neoimperialismo. Nós temos aí a segunda fase da Revolução Industrial. Então, o mundo vive um momento de desenvolvimento, de crescimento, de investimento, principalmente no petróleo, na eletricidade, no fornecimento e na exploração do aço. Nós temos um momento de unificação da Alemanha e da Itália, se tornando aí países posteriormente imperialistas. Nós vamos ter a abolição gradual da escravidão e, por fim, ali a Guerra do Paraguai, que acontece entre 1864 até 1870. Então, percebam que neste contexto histórico que nós temos, o mundo vive, digamos, um rebuliço, não é? Vive um momento de efervescência, de mudanças e de transformações sociais, políticas e econômicas. Então, é neste contexto que nós temos aí as características do Segundo Reinado. Nós temos o retorno do poder moderador a partir do golpe da maioridade, em que esse poder moderador, e que isso fique muito claro para vocês, ele é comandado pela figura do imperador. Nós temos uma centralização política e o próprio fortalecimento da figura do imperador, que era o que os políticos naquele momento, ou pelo menos boa parte deles, desejavam. E isso era para manter a unidade territorial. Nós tínhamos ali uma ideia de que isso poderia se tornar o quê? Uma fragmentação
principalmente por conta dessas revoltas que vinham ocorrendo na busca pelo processo de emancipação. Então, dois partidos políticos aí vão se destacar: os partidos dos conservadores e o partido dos liberais. O que é muito interessante nesse contexto é que nós temos essa famosa frase que diz: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. O que ela quer dizer? Significa dizer para vocês que os conservadores e os liberais, eles eram muito parecidos. Então a gente pode inclusive fazer uma troca e dizer: nada se assemelha mais a um conservador do que um liberal no poder. O que significava dizer que, independentemente de qual partido estava no poder, eles praticamente faziam a mesma coisa. Eles tinham basicamente os mesmos interesses políticos. Não estava voltado para a ideia de um partido político como nós temos organizado hoje, mas muito mais voltado para os seus interesses pessoais. Então, por isso que nós vamos ter essa famosa frase, que inclusive já foi cobrada em vestibulares. Nesse contexto, nós também temos o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. O que é esse parlamentarismo às avessas? A ideia era formar um parlamentarismo muito parecido com o que ocorre na Inglaterra. Só que, nesse parlamentarismo às avessas, temos uma diferença. Por quê? Nós temos a formação do parlamento e nós temos a figura do imperador. E neste sistema parlamentarista que é instaurado no Brasil, quem comanda, quem centraliza o poder e a política é a figura do imperador. Por que parlamentarismo às avessas? Porque ele é diferente de como ocorre na Inglaterra, em que quem tem o poder político na Inglaterra é o parlamento. A rainha Elizabeth II, ela reina, mas não governa. Quem governa é o próprio parlamento. Por isso, nós temos o que a gente chama de parlamentarismo às avessas aqui no Brasil. Nesse contexto, é importante a gente lembrar o papel dos militares. Os militares do Exército, eles vão ganhar força, e isso vai se consolidar muito mais a partir da chamada Guerra do Paraguai. Então, nós vamos entender esse contexto de como que os militares se destacam politicamente, adentram a política, inclusive vão influenciar na própria proclamação da República. Então, nesse contexto, nós temos essa presença militar e nós temos um outro ponto que é importante, que é a união entre Estado e Igreja. Ou seja, o Estado não é laico. O que nós temos é a união entre Estado e Igreja e que isso era estabelecido pela própria Constituição de 1824, que só vai ser modificado com a proclamação da República em 1889, certo? Então, essas são as características, esse é o contexto que nós temos aí sendo construído no decorrer do Segundo Reinado. E aqui eu trago um texto para vocês que ele é muito interessante, de um professor chamado Boris Fausto. Ele diz o seguinte, olha só: chegar ao poder significava obter prestígio e benefícios para si próprio e sua gente. Nas eleições, não se esperava que o candidato cumprisse bandeiras programáticas, mas as promessas feitas a seus partidários. A divisão entre liberais e conservadores tinha, assim, muito de disputa entre clientelas opostas em busca das vantagens ou das migalhas do poder. O que o Boris Fausto quer dizer com isso para nós? Principalmente para você, vestibulando. Que não adiantava a troca de poderes. Não havia, né, uma modificação quando nós tínhamos os conservadores ou quando nós tínhamos os liberais. Que os políticos, nesse contexto, estavam muito mais interessados em se beneficiarem dessa política. Estavam muito mais interessados em buscar prestígio. Então, isso é muito interessante para que a gente entenda, inclusive, a construção dos partidos políticos no contexto nacional, certo? O que nós temos que entender aqui também é que, nesse contexto, nós temos a formação de uma economia agroexportadora. Ou seja, o Brasil ainda era um país voltado muito mais para a exportação de produtos naturais, como ainda é em boa parte hoje, né? Principalmente na produção do café. O Brasil, nesse contexto, se torna o maior exportador de café, não é? A mão de obra, inclusive, nesse contexto utilizada, ainda era mão de obra escrava. O que é muito interessante que a gente compreenda, porque nós vamos ter um processo de mudança nesse século XIX, com uma gradual libertação desses escravos, inclusive pela substituição da mão de obra do imigrante europeu. Por isso que nós temos aí esta revista chamada de O Estado de São Paulo, Brasil, o Imigrante,
em que nós temos um mapa que caracteriza aí o Brasil e essas linhas demonstram de onde esses imigrantes estariam vindo, que é da Europa de forma geral, para trabalharem principalmente na região sudeste, principalmente na região sul, não é? Principalmente nessas plantações de café. Então, nesse contexto, nós temos os famosos barões do café, que vão se tornar muito importantes, muito ricos, inclusive vão influenciar na própria política brasileira. Então, nós percebemos que essa mão de obra escrava, ela vai sofrer esse processo de substituição. O que é interessante é que isso ocorre principalmente na região chamada Oeste Paulista, né? Onde nós vamos ter a utilização da mão de obra imigrante. Nós vamos ter o início de um processo de industrialização no Brasil, com a construção das primeiras ferrovias, com a construção das primeiras luminárias, com a energia elétrica chegando ao Brasil, certo? E uma das figuras mais importantes, inclusive nesse contexto, nesse processo de industrialização do Brasil, é o famoso Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele foi pioneiro na indústria e também na construção de ferrovias. Ou seja, ele se tornou um grande empresário, uma pessoa que veio ali de uma família muito humilde e depois conseguiu crescer e progredir dentro desse período dentro do Brasil, se tornando aí essa figura importante, inclusive se tornando banqueiro, com a construção de portos, com a construção de ferrovias, tinha uma ligação com a economia inglesa muito forte, então ele vai fazer grandes investimentos para esse período. A gente percebe que o mundo, como eu falei inicialmente para vocês, está passando pela segunda revolução industrial. O Brasil está em processo de iniciar a sua primeira revolução industrial. Então isso mostra um atraso econômico e um atraso industrial em relação aos países europeus, por exemplo, ao próprio Estados Unidos da América, em que nós ainda estávamos voltados para uma economia agroexportadora. Estávamos exportando café. Éramos uma grande potência do ponto de vista da exportação do café? Éramos, mas não industrial, como ocorria com outras partes do mundo. Então, nesse contexto, a maioria da população ainda vivia no campo. As cidades começavam a receber o maior número de habitantes, a vinda de imigrantes trouxe também mudanças para a sociedade brasileira, mudanças na mentalidade, mudanças de comportamento. Nós vamos ter aí a substituição gradativa da mão de obra escrava por essa mão de obra imigrante. Inclusive, o governo vai incentivar a vinda desses imigrantes para a região sul e região sudeste, dando casas, né, distribuindo moradias, dando espaços e terrenos para que eles pudessem se instalar nessa região, para que eles pudessem se tornar essa mão de obra. Não esqueçamos que o contexto que se constrói no mundo é principalmente de libertação dos escravos, muito por influência e pressão dos ingleses, com o fim do tráfico transatlântico, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Como a gente pode observar, a província de São Paulo vai ser uma dessas regiões que vai receber uma grande massa, uma grande leva desses imigrantes. Por isso que São Paulo hoje possui todas essas características de diversidade de pessoas, né, que possuem aí seus descendentes vindos de outros países, principalmente europeus. E aí nós chegamos ao contexto da abolição da escravidão neste momento. Nós temos aí a disseminação de ideias republicanas e abolicionistas, então nós vamos ter um debate político muito grande. A escravidão negra que vigorou em nosso território, ainda havia um tráfico interno, mesmo com o fim do tráfico transatlântico, certo? Então nós vamos perceber que várias leis vão sendo construídas ao longo do tempo e que a gente percebe que esse processo da abolição da escravidão, ele é gradual. Ele não acontece em determinado momento ou do dia para a noite. A gente percebe a partir da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, em que ela aboliu o tráfico negreiro no Brasil. Depois nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, de 1871, onde nós temos ali o que diz que o recém-nascido de uma escrava, ele já nascia liberto. Só que nós temos um porém. Essa criança ela teria que ficar sob os cuidados da mãe. Então, naquele momento, ele ainda não seria liberto. Por quê? Ainda estaria sob os cuidados desses donos de escravo e viveria ali até os 21 anos. E mesmo assim, trabalhando sob uma forma de indenização. Então, essa lei do ventre livre, ela, de fato, ela não teve algo concreto ali na libertação. Depois nós vamos ter a lei do sexagenário, de 1885,
que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos, o que também gera uma contradição, já que muitos desses escravos não chegavam a essa idade. Muitos não passavam dos 50 anos de idade. Então, essas pessoas, como trabalhavam exaustivamente no dia a dia, sol a sol, acordavam muito cedo e ainda sofriam com castigos físicos, uma má alimentação, então essas pessoas não chegavam até essa idade. Muito poucos chegavam a essa idade. E aí, por fim, nós temos a chamada Lei Áurea de 1888, mais especificamente no dia 13 de maio, em que ela aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. E aí, neste momento, com esta lei assinada, inclusive, pela princesa Isabel, neste momento, muito, mais uma vez, relembrando, por pressão da Inglaterra, que estava no processo da Segunda Revolução Industrial, precisava aumentar seu mercado, precisava exportar e vender muito mais, e a escravidão, nesse momento, era um entrave para essa expansão do mercado capitalista. E aí, nesse contexto, D. Pedro II perde apoio dos cafeicultores, já que ele também vai apoiar o fim da escravidão. Então, esse momento ele é importante para a gente entender como que ocorre o declínio político de D. Pedro II. Já que nesse contexto, nós vamos ter também um outro ponto importante, que é a Guerra do Paraguai, que vai de 1864 a 1870. Nessa Guerra do Paraguai, nós temos um confronto aí envolvendo o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Inclusive, nós temos o que a gente chama de Tríplice Aliança, em que nós temos Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Esse conflito, como vocês podem observar, durou 6 anos. O exército brasileiro, nesse contexto, vai se fortalecer após o conflito, vai ganhar muita força política e a situação financeira do Império Brasileiro vai se deteriorar. Isso ocorre em decorrência dos empréstimos que nós tivemos que fazer com quem? Com a Inglaterra, que saiu ganhando, inclusive, neste contexto da guerra. O que é interessante aqui é que os escravos que participaram desse momento, os escravizados negros que participaram da guerra, eles teriam a promessa de serem libertos, o que também não ocorreu, né? Então, esse é um ponto interessante do contexto da Guerra do Paraguai. Então, gente, o que nós temos que entender aqui é que a guerra ela não foi causada pelo imperialismo inglês, certo? Mas isso foi muito mais em decorrência desse processo expansionista e da própria consolidação dos estados nacionais Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, né? Nós temos aí várias batalhas que foram extremamente importantes, como a Batalha Naval do Riachuelo, a Batalha de Curupaiti e a tomada de Humaitá, que são momentos chaves para a conquista e para que esses países, no caso a Tríplice Aliança, se tornassem vencedores, não é? E aí nós temos o final dessa guerra, lá em janeiro de 1869, que vai até 1870, com a invasão e o saque de Assunção, no Paraguai. O que é interessante é que nós tivemos a participação de muitas crianças, de muitos jovens, por parte do Paraguai nesse contexto, que foram praticamente dizimadas, né, em boa parte dessa população. E aí nós chegamos ao fim do Segundo Reinado. Alguns pontos aqui são interessantes para a gente compreender o fim do Segundo Reinado. Primeiro, a questão militar, porque após a vitória na Guerra do Paraguai, influenciados pelos ideais do positivismo, esses militares vão influenciar diretamente na política brasileira. Formou-se aí os clubes militares que discutiam a crise que estava sendo vivida pelo Segundo Reinado. Os ideais republicanos, os ideais positivistas estavam inseridos nesses ideais construídos pelos militares. A questão da igreja foi um outro ponto, porque nós tivemos um conflito entre o trono e o altar, ou seja, entre a igreja e o Estado. Havia ali já uma ideia de separação entre os dois e da não interferência da igreja nos assuntos do Estado. E isso vai enfraquecer o apoio que a igreja dava ao Estado. Os católicos buscaram atitudes mais rígidas, que não foram aceitas pelo Estado. E, por fim, a questão escravista. A abolição da escravidão no Brasil, que ocorreu em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, retirou o apoio desses cafeicultores, desses grandes fazendeiros, que eram escravocratas, do D. Pedro II. Enfraqueceu ele politicamente e nós temos aí, no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República no Brasil e nós chegamos ao fim do Segundo Reinado. Também chegamos por aqui ao fim de nossa aula. Agradecendo pela atenção de todos, fiquem com a equipe em casa e até a próxima.
Então é isso. Segundo reinado, e de lá para cá, muito desenvolvimento. Um grande país se formando. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. E nesse quarto bloco, dicas do Enem com o professor Adalto. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Equipe em Casa. Vamos fazer exercícios de matemática. Hoje nós temos algumas questões de matemática básica e questões de geometria, ok? Então vamos à primeira questão. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. Olha aí, eu tenho as garrafinhas e cada garrafinha tem um número. Aqui eu tenho 75%, 4,3, 4 terços, 3,4, 3 quartos e assim por diante, ok? A ideia é derrubar os pinos, as garrafinhas, beleza? O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos títulos das garrafas que são derrubadas, ok? Se 2 ou mais rótulos apresentarem a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha o rótulo 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Olha bem, essa questão é uma questão do Enem, certo? Uma questão que já caiu no Enem. O que é que ele vai fazer? Ele quer saber quantas garrafas ele vai derrubar, ok? E ele deu a pontuação total. E ele disse que ele derrubou uma garrafa que tinha a marca 6,8. Então, olha, ele derrubou, a primeira garrafa que ele derrubou foi a garrafinha 6,8. Então, ele derrubou esta garrafa bem aqui, ó, 6,8. Beleza? Se ele derrubou a garrafa 6,8, qual é o valor da outra garrafa que ele poderia ter derrubado? Então, vou pegar o valor total da pontuação, que foi 7,55, certo? E vou tirar o valor que ele derrubou da garrafinha 1, 6,8. Se eu subtrair 7,55 menos 6,8 ou 6,80, isso aqui vai me dar 5. 15, empresta 1 do 7, não é isso? Fica 15. 15 menos 8, 15 menos 8, 7. E aqui ficou 6 menos 6, 0. Ficou 0,75. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai derrubar a garrafinha ou as garrafinhas que tem o valor 0,75. Ok? Aí eu vou buscar onde tem essa representação, esse rótulo com 0,75. Olha, 0,75 eu posso dizer que é 75 sobre 100. Certo ou não? Eu ando 2 casas decimais para a direita, eu divido por 100. Se eu andar uma casa, eu divido por 10. 75 dividido por 100 é a mesma coisa que
75%. Beleza? Então eu já tenho a primeira garrafinha que ele vai derrubar. É a garrafinha 75%, olha, essa garrafinha. Correto? O aluno apressado poderia marcar a letra A. Ele resolveu marcando 6,8 que ele deu no problema e 75%. Só tem um detalhe, ele diz assim, olha, se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Então eu tenho que ver dentro desses pinos qual é o que tem o outro rótulo 75% ou 0,75%. Ora, 0,75%, que é os 75%, tem a mesma representação que 3/4. Certo ou não? 3/4. Por que 3/4? Porque se eu pegar o 75 e dividir por 100, 75 por 100 eu posso simplificar por 25. 75, se eu simplificar por 25, dá 3. E 100 por 25 dá 4. Então, 0,75 é o mesmo valor que 3/4. Certo ou não? Ou, se tu preferir, tu faz isso, olha. Eu tenho aqui o círculo, eu divido em 4 partes. Desculpa o desenho. Cada parte desse é 1/4. Não é isso, olha? 1/4, 2/4, 3/4. Cada pedaço desse quadrante é 25%. 25% mais 25% mais 25%, 75%. Então, qual é o próximo pino que ele vai derrubar? O 75%, é 0,75%, que é a mesma coisa que 3/4. Pronto. Beleza? Então, já derrubei 3 pinos. Será que tem mais algum pino que tenha o mesmo valor de 0,75? Tem um bem aqui, olha, 0,75, não é? Olha, então já derrubei 4 pinos. Tem mais algum pino? Olha, 9/12. 9/12. Olha, 3/4. Deixa eu trocar a minha corzinha aqui. Se eu tenho aqui 3/4, olha, 3/4. Se eu multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2, eu tenho 6/8. É o mesmo valor. Se eu multiplicar o numerador por 3, dá 9. E 4 vezes 3 dá quanto? 12. Então, olha, esta fração é equivalente a 3/4. Tem esse pino com este rótulo, 9/12? Ah, tem um aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar este pino, 9/12. Também equivale a quem? A 3/4. Beleza? Aqui eu tenho o pino 34%. Não posso. Esse aqui eu não posso derrubar. Esse pino aqui, 6/8. Olha aqui, o múltiplo. 6/8. Multipliquei o numerador por 2 e o denominador por 2. 3/4 e 6/8 é o mesmo valor. São equivalentes. E a mesma equivalência com 9/12. 3/4 pode ser derrubado? Não, está fora. 4/3 pode ser derrubado? Não, é maior que 1. É 0,75 que tem que ser derrubado o pino. E 4/3 também não pode, porque é maior que 0,75. Não pode. Então, quantos pinos eu posso derrubar? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso derrubar 6 pinos. A minha resposta é letra E, de equipe. Beleza? Uma questão bem simples, porém, tem uma pegadinha que é: se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Beleza? Então, é uma questão que envolve fração, porcentagem, equivalência de fração e interpretação. Beleza? Então, vamos para a próxima questão.
A próxima questão diz assim, olha, em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obedecendo-se os dados. Olha, eu tenho uma planilha, onde eu tenho a tabela que me dá ano e médicos. Em 1980, eu tinha 137 médicos nesse município. Em 1985, o número de médicos aumentou para 162. Em 1995, o número de médicos aumentou para 212. Em 2010, o número de médicos aumentou para 287. Ok? Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município. Seguindo o comportamento de crescimento linear, olha, crescimento linear, no período observado, no quadro, nesse período de 1980 a 2010, houve um crescimento linear do número de médicos. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Quantos médicos vão ter no ano de 2040 nesse município? Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar primeiro, olha, o crescimento do número de médicos a cada período. Olha. Nesse intervalo, eu vou resolver da forma mais simples, tá? Eu poderia resolver por função, fazer um monte de cálculo. Não é necessário. Vamos fazer da forma mais simples. Olha, de 1980 para 1985, passaram-se 5 anos. Certo ou não? 5 anos. Ok? Quantos médicos aumentaram nesse período? Quantos médicos aumentaram nesse período? Eu vou subtrair 137 menos 162. Quanto é que dá esta diferença? Bem aqui. Quanto é que dá essa diferença? 162 menos 137, isso aqui dá 25. Certo? Dá 25. 7 mais 5, 12, vai 1, 3 e 2, 5 e 1, 6. Ok? Passados 5 anos, aumentou 25 médicos. Beleza. De 1985 para 1995, lá se passaram 10 anos. 10 anos. Quantos médicos acrescentaram nesse município? Olha, 162, 212. Se eu subtrair 212 de 162, isto me dá quanto? 50. 50. Olha, 5 anos, 25 médicos. 10 anos, 50 médicos. Descobriu qual é o crescimento que está ocorrendo? Ele está aumentando de 5 em 5, não é isso? Olha, 5 vezes 5 dá quanto? 25. 10 vezes 5 dá quanto? 50. Vamos fazer esta outra relação. Olha. Entre 1995 a 2010, lá se passaram quantos anos? 15 anos. Certo ou não? Se eu multiplicar esse 15 por 5, dá 75. Vamos ver a diferença entre 212 menos 287. Qual é essa diferença aqui? Essa diferença é 75. Ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 287. Então, observa, olha. 5 vezes 5 dá quanto? 25. 10 vezes 5 dá quanto? 50. 15 vezes 5 dá quanto? 75. Está aí o segredo da brincadeira. De 2010, olha, de 2010 para 2040, vão passar quantos anos? 30.
O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 30 e vai multiplicar por quanto? Por 5. Vai dar quanto? 150. Eu vou pegar o total de médicos que eu tinha em 2010, 287, e vou somar com 150. Se eu somar 287 com 150, dá 7. 7, 8, 5, 13, vai 1. 2, 3 e 1, 4. Quantos médicos eu vou ter? 437. Portanto, o que é que ele pede? Se o acréscimo, olha, houve um crescimento linear no período observado no quadro, qual é a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Em 2040, o município vai ter 437 médicos, que é a letra C de casa. Uma questão bem simples, certo? É só tu observar que esse acréscimo foi de 5 em 5, certo? É como se tu calculasse o coeficiente angular da reta. Mas nem precisa ir por esse caminho. É só tu comparar o ano, período em ano, com o período em médico. Eles ficam numa proporção de 5. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Espero ter ajudado vocês no entendimento dessa questão. Aí nós resolvemos por macete. Essa questão caiu na prova do Enem 2019. Ok? Vamos para a próxima. A próxima questão diz assim, olha. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Beleza? O cara pede uma Coca-Cola, o cara traz a Coca-Cola com uma rodelazinha de limão e algumas pedrinhas de gelo. Suponha que um copo de forma cilíndrica com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros. Ora, eu vou tentar aqui fazer um copinho na forma de um cilindro. Olha, até que ficou legal. Pronto. Então eu tenho aqui, olha, um copo na forma de um cilindro. Beleza? Beleza. Ele diz que o diâmetro é 6 centímetros. Então, se o diâmetro é 6 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. O raio é 3 centímetros. Ok? Olha aqui o meu copinho. Ó, ficou mais bonitinho. Esse cara aqui é o raio, 3 centímetros. E ele diz que a altura do copo é 15 centímetros. Beleza, 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, certo? Cuja aresta mede 2 centímetros. Então eu tenho aqui, olha, um cubo, aqui eu tenho outro cubo e aqui eu tenho outro cubo, certo? Esse meu cubo, olha, vou fazer o desenho aqui do cubo. Está aqui, olha. Esse seria o meu cubo, tá certo? Esse é o cubo. Ele diz que a aresta do cubo é 2 centímetros. Beleza? Se a aresta é 2 centímetros, eu tenho este cubo de aresta 2 centímetros. Beleza? Desculpa a habilidade aí do desenho, porque não é fácil de fazer aqui nessa mesinha digital. Vamos lá. Então, o cubo tem aresta de 2 centímetros. Além desse cubo, tem 2 rodelas de limão. 2 rodelas cilíndricas de limão. Então, olha, eu tenho aqui, olha, 2 rodelas cilíndricas de limão. Vou tentar fazer aqui, olha, um limãozinho aqui para a gente, olha. Olha, 2 rodelas do limão. Pronto. Digamos que seja isso aqui, olha, a rodela do limão, beleza? 2 rodelas do limão cilíndrica. Ok? Com 4 centímetros de diâmetro. Olha, se o diâmetro é 4, qual é o raio da rodela do limão? O raio é quanto? A metade, 2 centímetros. E 0,5 centímetro de espessura é a altura da rodela do limão. É quanto? 0,5 centímetros. Beleza? Bom, agora
Nós vamos ver o que é que ele quer. Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Considere 3 como aproximação do π. O π vale 3. O volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas, é igual a... Então ele quer saber qual a quantidade de refrigerante que tu vai colocar aqui dentro desse copo, onde já tem três pedras de gelo e 2 rodelas de limão. Eu vou colocar aqui o meu limão de verde, olha. Uma rodela de limão, mais outra rodela de limão. Isso tudo está dentro do copo. Esses caras vão ocupar um volume dentro desse copo, não é isso? Essa é a brincadeira que ele quer fazer. Primeira coisa que nós vamos fazer, ora, vamos calcular o volume do gelo, volume de gelo dentro desse copo, certo ou não? Quantos cubos de gelo eu tenho? Não são 3? 3. Qual é o volume do cubo? O volume do cubo é A ao cubo, é aresta ao cubo, A ao cubo. Então eu tenho volume de gelo, 3 pedras, vezes o volume, que é 2, aresta, 2 ao cubo. Beleza? 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, vou colocar aqui, 3 vezes 8. Dá quanto? 24. 24 o quê? Centímetros cúbicos. Esse é o volume de gelo. Beleza? Volume de gelo. Agora eu vou calcular o volume do limão. Volume do limão. Beleza? O volume do limão vai ser o quê? Quantas rodelas de limão eu tenho? Não são 2? Então são 2 rodelas de limão. Qual é o volume de uma rodela de limão? Uma rodela de limão. O volume do cilindro, o volume do cilindro é o volume do prisma. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. A base do cilindro é o círculo, é πr ao quadrado, área da base vezes a altura h. Pronto. Então, 2 vezes o volume da rodela do limão. Quem é o volume da rodela do limão? É π. O raio da rodela do limão é 2 ao quadrado. Vezes a altura de cada uma das rodelas, 0,5. Pronto. Beleza? Então, este volume vai ser quanto? 2π. 2 ao quadrado, 4, vezes 0,5. 4 vezes 0,5 vai me dar quanto? 0,5 é meio, é a metade. A metade de 4. 4 vezes 0,5 vai me dar quanto? 2. Então, o volume das 2 rodelas de limão vai ser 2π vezes 2, que vai me dar quanto? 4π. Ele disse que o π é 3. Então, é 4 vezes 3, que vai me dar quanto? 12 centímetros cúbicos. Beleza? 12 centímetros cúbicos. Tá certo? Certo ou não? 12 centímetros cúbicos. Tranquilo. Então, eu tenho este volume das rodelas de limão. Tranquilo? Agora, olha, o volume do copo. Qual é o volume do copo? O volume do copo é o volume do cilindro, que é quanto? πr ao quadrado vezes a altura. O π é 3. O raio do copo é 3 ao quadrado. Vezes a altura do copo, 15. Então fica 3 vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 15. Certo ou não? Então, qual é o volume do copo? É 27 vezes 15.
27 vezes 15. 27 vezes 15 dá 405 centímetros cúbicos. Beleza? Este é o volume do copo. Qual é o volume do líquido que ele vai colocar dentro deste copo? Que é a pergunta que ele faz. Qual é o volume do líquido? Ora, é só tu prestar atenção que o volume do líquido é quem? É o volume total do copo menos o volume ocupado pelo gelo menos o volume ocupado pelo limão, pelas rodelas de limão. Então, resolvemos o problema. Qual é o volume do copo? 405. Menos o volume do gelo, 24. O volume do limão, 12. Então, o volume do líquido vai ser quem? 405 menos 24 com menos 12 dá menos 36. E 405 menos 36, quanto vai me dar? Vai me dar 369. 9, 6, 15, vai 1. 6, 3, 9, 1, 10. Vai 1, 3 e 1, 4. 369 centímetros cúbicos. Ele nem quis complicar, porque ele poderia pedir esse volume em outra unidade, decímetro, milímetro ou litro. Então a minha resposta certa é a letra C de casa. C de casa. Beleza? Ok, pessoal? Então, olha só, uma questão de geometria espacial envolvendo volume do cilindro, volume do cubo. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem esse nosso encontro de hoje. Estamos chegando ao Enem, né? Cada momento se aproxima cada vez mais e a gente se encontra num próximo momento. Um abraço, fiquem com Deus. Olha aí, com essas dicas, brincando, você acaba saindo bem no Enem. Mas o programa Equipe em Casa, levado para toda a sociedade amapaense, desde a educação infantil até o ensino médio. É a nossa missão e até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.